Bem, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser, né, nesse formato, tá? No dia de hoje, sei que diante de uma aula à distância, mas, né, por uma boa causa, realmente ontem mesmo eu não percebi que estávamos no dia 27 de março, que é o meu aniversário. Então, por esse motivo, a aula de hoje ela será desse modo, tá? Ela vai ficar disponível para vocês. Mas pelo fato, né, de ter sido meu aniversário, a família quis fazer uma festinha surpresa e eu não pude ir a Macaíba no dia de ontem, né, fazendo com que a aula de hoje, né, ela seja nesse formato. Bom, sei que é um pouco mais complicado, porque na verdade a distância, né, tem mais essa questão, né, um pouco de mais dificuldade, mas nada que haja empecilho em relação a tirar essa dúvida em sala de aula já na próxima semana. Bom, então, como eu falei para vocês, essa aula vai ficar disponível para que vocês possam rever, tá, essa aula. Bom, então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre. Nós já estávamos falando sobre a nossa unidade de terapia intensiva, falar agora dos focos de infecção em relação à assistência à saúde, sabe? De forma mais enfática. Então, o que é ser um paciente grave? Como a gente já comentou em sala de aula, né, quando a gente fala sobre unidade de terapia intensiva, a gente fala sobre gravidade. Quando a gente fala sobre gravidade, é importante saber que pacientes considerados graves são aqueles que possuem uma instabilidade hemodinâmica, né? A gente viu isso em sala. O paciente instável hemodinamicamente falando, que tenha sinais de choque, são pacientes considerados graves, que necessitam ali de um cuidado mais intensivo. Bom, então, paciente grave, né? Olha aqui a conceito. Apresenta instabilidade em algum dos seus sistemas orgânicos em decorrência de alterações agudas ou crônicas agudizadas. Considera-se paciente de risco aquele que apresenta alguma condição potencialmente determinante de instabilidade em alguns de seus sistemas orgânicos. Note, né, que está sendo sempre falado na parte de instabilidade, instabilidade hemodinâmica, instabilidade em algum sistema orgânico, tá? Procedência desse paciente, centro cirúrgico, vinda de pronto-socorro, unidades de internação. Então, ao momento, né, que ele é admitido na UTI, são pacientes que venham desses setores. Necessidade de avaliação minuciosa quanto à indicação de UTI, né? Eu sempre falo em sala de aula que o paciente que ele está indo para a UTI não é aquele paciente que ele está com uma situação irreversível, muito pelo contrário, se ele vai para a UTI é porque as suas condições elas têm, né, um grau de irreversibilidade. Requer uma assistência de alta complexidade devido à gravidade do paciente. Então, nós temos aqui, em relação, né, a portaria 2338, né, de 2011, que fala que paciente grave é aquele que se encontra em risco iminente de perder a vida ou função de órgãos do sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato clínico, cirúrgico, gineco, obstétrico ou em saúde mental. Então, nós temos aqui a classificação do paciente crítico, estratificar o paciente de acordo com a gravidade da doença e do prognóstico, estabelecer pré-requisitos mínimos que indiquem a necessidade de internação da UTI e avaliar a efetividade da terapia. Tá? Só revisando aqui, né, claro e evidente, vocês já devem ter visto esses conceitos em disciplinas anteriores, mas para que a gente tenha embasamento, né, já que está sendo uma aula gravada, é importante que seja colocado aqui esses conceitos. A área crítica, destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos, tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitoração e terapia. Isso é a unidade de terapia intensiva.
elevação, né, nas taxas de mortalidade, ampliação do tempo de permanência dos pacientes no hospital, elevando assim os custos do tratamento. Então a gente sabe que a UTI, ela é sim de alta complexidade, e a gente necessita entender esses conceitos, né? Os pacientes que vão para a UTI, geralmente são aqueles pacientes que vão ter uma longa permanência hospitalar. E aqui está o foco da nossa aula de hoje, que a gente já comentou, né? Principalmente em relação a essa parte, né? Voltada à prevenção de infecção do trato urinário, pneumonia, né? Associada à ventilação, cateter venoso. Aqui traz a úlcera córnea, né? De córnea, mas também a gente sabe que um dos critérios é a cirurgia dentro desses fatores. Então, prevenção do trato urinário, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção da corrente sanguínea e cirurgias são relacionados a essas infecções. Bom, então, trazendo um pouquinho aqui sobre os conceitos, trazendo, né, a princípio, prevenção de infecção do trato urinário, né, as ITUs. Olha a sigla aqui, para que vocês não se percam. Que sigla é essa? Que é infecção do trato urinário. E a gente já comentou em sala de aula que esse tipo de infecção é causado por um dispositivo, né, professor? Não pode existir outros dispositivos que possam causar infecção do trato urinário? Sim, mas a gente sempre elenca aquele dispositivo que, de fato, ele está mais voltado ao grande número, ao grande percentual de infecções do trato urinário, que é justamente a nossa sonda vesical de Demore. Bom, então, as infecções no trato urinário é responsável por 35 a 45% de todas as infecções adquiridas no ambiente hospitalar. Olhe bem, como o seu nível é muito alto, em detrimento dos outros dispositivos, tá? 35 a 45% é, de fato, uma porcentagem muito alta. Então, nós temos aqui prevenção de infecções no trato urinário, né? A gente precisa entender qual a função básica do trato urinário. A gente tem aqui, ó, elabora a urina, a formação, filtração e reabsorção, manutenção sanguínea, eliminação de produtos do metabolismo celular, ou seja, né? Tudo aquilo que é produto do metabolismo celular, tudo aquilo que o corpo ele não precisa, aquelas substâncias não, que são tóxicas, tá? Regulação do volume do sangue, regulação da pressão arterial, né? Como eu sempre falo em sala de aula, que os rins, né, dentro do nosso sistema, são aqueles órgãos que são mais, né, cheios ali das suas frescuras em relação a já ter ali uma alteração no seu funcionamento. Basta ter algum tipo de situação, algum tipo de infecção, algum tipo de anormalidade, os primeiros órgãos, né, que estão ali propícios a modificar a sua função são os rins. Tá? Nós temos aqui, né, o cateterismo vesical, distúrbio neurológico pós-operatório, anestesias, obtenção da urina para exames, monitorar o débito urinário. Essas aqui são as funções básicas para que a gente possa, né, fazer uso aí, né, fazer a passagem do catéter vesical, catéter de demora, sonda vesical de demora. Falei para vocês em sala de aula que o cateterismo vesical, a sonda vesical de 3 vias, ela também tem uma funcionalidade sobre um tipo de monitoramento, né, que é a pressão intraabdominal, a famosa PIA, né? Então, ela também, dentro da unidade de terapia intensiva, a gente também pode fazer esse tipo de monitoramento, tá bom? Então, a sonda Foley, ela é mais comum, também tem a sonda uretral, que é a sonda vesical de alívio. Temos aqui, em relação às manifestações clínicas de infecção, disúria, olaciúria, falei para vocês, né, em relação a alguns conceitos que estão aqui, disúria, né, aquela ardência, aquela dor no momento da micção do paciente. Então, o paciente da unidade de terapia intensiva, o paciente que ele sai da cirurgia, ele pode ter esse tipo de infecção, né, a gente já percebeu que as infecções relacionadas a dispositivos, elas acontecem na D3, né, ou seja, após 48 horas da implantação, né, do dispositivo, ou também, né, o paciente ele tendo retirado esse dispositivo um dia antes, tendo infecção também relacionada ao dispositivo, tá bom? Polaciúria, né,
Importante lembrar que polaciúria é diferente de poliúria, né? Vocês talvez tenham aí já no caderno de vocês. Polaciúria é esse aumento da frequência urinária, né? Já poliúria é o aumento do volume, tá? Hematúria, inclusive aqui na figura, vocês estão percebendo aí uma urina, né, que tem esse teor, né, essa coloração sugestiva de hematúria. Bom, oligúria, né, aquele pouco débito urinário, e a piúria, que ela é a urina, né, com conteúdo purulento, né, com pus. Então, muito em virtude também da infecção. Bom, temos aqui, ó, essa coloração, né, que é uma coloração mais esperada em relação ao débito urinário, né? A gente chama de amarelo âmbar. Fatores associados às infecções, né, elas são várias, e grande parte desses fatores estão relacionados à assistência, né, dos profissionais de saúde, né, e como a gente está numa área da enfermagem, né, atribui a esse tipo de assistência da enfermagem também, né, não só a enfermagem, né, de toda a assistência dos profissionais, né, ali que estão prestando naquela unidade de terapia intensiva. Então, ó, o primeiro fator que a gente já pode entender aqui é a quebra da asepsia, né? A gente percebe que o fato de não ter uma ordem, um procedimento asséptico, cai aí, né, uma taxa maior em relação aos fatores associados à infecção. Falo também, né, da antisepsia das mãos, né, a lavagem das mãos, e nós já comentamos em sala de aula os 5 momentos que a gente faz essa lavagem das mãos, né, os 2 momentos iniciais são antes do procedimento e os 3 após o procedimento. Bom, então, com certeza, vocês têm aí no caderno de vocês, eu passei em sala de aula, né, botei no quadro, os 5 momentos que nós temos de higienização das mãos relacionados, né, a essa segurança do paciente. É importante que vocês lembrem disso para as provas futuras. Fixação inadequada da sonda vesical de demora, né? Essa fixação, inclusive, ela foi um pouquinho modificada em relação ao homem, né? Geralmente no homem era indicado, talvez até tenha aqui ainda nos slides, né? Ele é indicado, era indicado, né? Na região suprapúbica e hoje a gente já percebe que a gente já pode colocar essa fixação no lado, né? Na parte interna da coxa, né? Assim como também da mulher. Nível de urina acima do necessário. Vamos aí, ó. Qual é o volume máximo que essa bolsa ela pode, né, para que a gente possa fazer a troca? 2 terços. Então, geralmente, quando se excede, quando não há esvaziamento, pode ocorrer infecção do trato urinário. Uso prolongado da sonda vesical de demora. Nós já falamos também que não há troca programada para a sonda vesical de demora. Porém, a gente precisa sempre estar ali avaliando condições em relação à sonda, né, ao dispositivo. Então, esse uso prolongado, ele vai acabar culminando também no aparecimento de infecção no trato urinário. Então, perceba aqui, ó, só um detalhe, né? Essa primeira ilustração aqui, a fixação da sonda, e essa segunda aqui, a fixação da sonda no homem, tá? Mas já atualizo vocês que esta fixação aqui no homem, tá? Ela está idêntica à fixação da mulher, bom? Nessa parte interna da coxa, certo? Então, aqui, ó, a figura do esvaziamento, né, com técnica asséptica. Temos aqui alguns dados relacionados para que vocês possam ter aí como material de estudo, né, em relação à prevenção de infecção do trato urinário. E agora a gente fala um pouquinho sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, vamos lá, só recapitulando. Precisamos entender que dentro, né, da assistência hospitalar, dentro do centro cirúrgico, né, o pós-cirúrgico, que é a nossa disciplina,
dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente tem aqueles fatores relacionados a infecções. A infecção do trato urinário, parte de pneumonia associada à ventilação mecânica, dispositivos, né? A gente coloca ali intravenosos e também a parte cirúrgica. Então, a função respiratória, né? Só fazendo aí uma certa revisão. Os pulmões são órgãos do sistema respiratório responsáveis pela troca gasosa entre o ambiente e o sangue, e a gente já sabe que essa troca gasosa nós chamamos de hematose, né? A hematose pulmonar, tá? Função de oxigenar o sangue. Então, a gente entende aí, né? A parte de ventilação. Temos aqui, ó, em relação aos alvéolos, então, essa estrutura aqui são os alvéolos, e é a partir dessa estrutura que acontece a hematose pulmonar. Então, no momento que o paciente ele inspira, acontece a troca de O2 e CO2 lá nos alvéolos. No momento que ele expira, esses alvéolos eles murcham, né? E esse ar, esse CO2, ele acaba saindo, né, dessa árvore brônquica. Então, isso daí é justamente a função ventilação e respiração. Em relação ao comprometimento da função respiratória, a gente tem vários. Então, a gente pode até, inclusive, falar sobre o mais conhecido, né, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que vai acontecer aí a associação de bronquite com enfisema pulmonar, fazendo com que essa árvore brônquica ela fique vasoconstricta. Além da vasoconstrição, o paciente ele vai, ó, acumular secreção, né? Então, essa secreção junto com esse endurecimento das paredes dos brônquios, faz com que o paciente ele tenha condições aí, um comprometimento da função respiratória. E se ele necessita ir para a UTI, com certeza ele vai precisar de um suporte ventilatório. Então, a gente já entende que dentro do suporte ventilatório existe aí uma janela, né, importante associada à infecção, tá? As intervenções da equipe de saúde, a gente tem vários dispositivos, né? Dispositivos não invasivos e invasivos, mas como a gente está falando de unidade de terapia intensiva, é importante que a gente foque nos procedimentos que são invasivos de ventilação mecânica. Então, ó, temos aqui o procedimento de intubação. Quero que vocês prestem atenção aqui nessa segunda ilustração, tá? No momento que a gente faz aqui, ó, a insuflação do cuff, certo? Importante lembrar que essa insuflação a gente tem, né, aí de 18 a 22, que a gente tem os milímetros de mercúrio, e de 25 a 30, se for de centímetros de água. Professor, por que eu preciso saber disso? Porque esse cuff, ele precisa ser insuflado a ponto de não prejudicar a região aqui, ó, no caso, na região da traqueia. Se ele tiver muito insuflado, o que é que vocês acham que vai acontecer com essa parede da traqueia? Pode pressionar tanto e acabar trazendo uma certa necrose no local desse balão. Então, se a gente insufla acima do permitido, a gente pode causar aí uma isquemia na parede da traqueia do paciente, tá? Além disso, aí você pode dizer, então a gente não insufla tanto, mas o fato de insuflar abaixo do valor permitido, né, do valor considerado, né, do valor recomendado, ele vai fazer, na verdade aqui, né, a deposição da secreção, e essa secreção ela vai cair na árvore bronca do paciente. Por isso a necessidade da aspiração de vias aéreas, tá? Professor, mas o paciente ele pode vir da sala de cirurgia com um tubo? Com certeza, né? Ele vai ter aí suas disposições em relação a acúmulo de secreção acima do balonete. Então, vocês podem escutar muito aqui, ó. Secreção acumulada acima do balonete do tubo, né? Então, isso daqui sim precisa ser aspirado. Temos aqui o ventilador mecânico, né? E com certeza, né, existem aulas específicas de ventilação mecânica, já que existe aí dentro da pós de UTI.
aplicação de modo invasivo ou não de um equipamento ventilador, né, o famoso ventilador mecânico, que substitui total ou parcial a atividade respiratória espontânea. Então, professor, como assim substituir total ou parcial? Vai no caso, né, vai depender da modalidade desse ventilador, né? Se ele está mandatória, intermitente, né? Se ele está mandatória, contínua, né? A gente vai ver quais são as modalidades, tá? Para que esse, né? Pode ser assistido, então pode ser que haja aí, né? Vários tipos de modalidade, para que a gente entenda como esse ventilador está funcionando. Será que ele está funcionando em uma totalidade, né? De mandatória contínua, a ponto de fazer toda a frequência respiratória do paciente, onde o paciente ele não tem interação com o ventilador? Pode acontecer. Pode acontecer do ventilador estar apenas fazendo assistência, ou seja, no momento que o paciente ele não atinge uma frequência respiratória mínima, o ventilador vai lá e faz, né, dispara o ventilador para que ele possa fazer aí a própria gasosa. Pode acontecer. Então, existem vários modos. Então, pode ser de forma total, quando não há interação com o ventilador, quando o paciente está totalmente submisso ao ventilador, né, tenta falar, ou de forma parcial, como, por exemplo, o modo assistido, né, que a gente pode ter em relação ao ventilador. Tá? Aplicação de modo invasivo ou não de equipamento, né, que substitui total, como já tinha falado. Então, tá aqui os objetivos gerais em relação à ventilação mecânica, tá? Sustentar trocas gasosas pulmonares, obter nível aceitável de oxigênio arterial, não é à toa, preste bem atenção, e para entender ventilação mecânica, um dos dispositivos que a gente realiza dentro da UTI é a gasometria arterial. Pela gasometria, a gente vai entender quais são as condições de parâmetros desse ventilador para adequar a situação clínico-traumática desse paciente. Reverter hipoxemia, né? Olha o termo, baixo, né? Hipoxemia, voltado a essa parte de nível, concentração de oxigênio baixo no sangue. Aumentar o volume pulmonar, reduzir o trabalho respiratório, né? A gente precisa entender, o paciente que está na unidade de terapia intensiva é um paciente que está com estabilidade hemodinâmica, por isso que muitas vezes, né, a gente precisa diminuir o trabalho respiratório para que esse paciente ele não se esforce. A gente precisa induzi-lo ao coma, né, Gil? Né? Por que, professor? Sempre falo isso. No momento que o paciente está dormindo, ele diminui a sua atividade cerebral e isso auxilia na recuperação do dano, né, neurológico que o paciente ele possa ter. Corrigir a acidose respiratória, né? A gente sabe muito bem que a acidose ela é característica com o pH, né? Mais baixo, a gente percebe que o pH ele está ali em 7,35 a 7,45. A partir do momento que esse pH ele desce abaixo de 7,35, a gente já pode ter ali uma condição de acidose. Reduzir desconforto respiratório, prevenir e reverter a atelectasia. Professor, o que é a atelectasia? A atelectasia é quando há o colabamento alveolar. Vamos aqui, ó. Os alvéolos estão ali, eles abrem e se fecham para fazer a hematose. Mas pode acontecer alguma condição clínica que esses alvéolos eles se fechem por completo e eles acabam, né, colabando, eles não se abrem, eles ficam colados. Professor, mas eu sei que existe um líquido dentro desses alvéolos que a gente chama de líquido surfactante, realmente, é verdade. Mas existem algumas patologias que fazem com que esse paciente ele perca a capacidade de produção do líquido surfactante, fazendo com que os alvéolos eles se colabem, né? E alvéolo colabar, não vai existir entrada de ar dentro deles. Se não existe entrada de ar dentro deles, o que é que vai acontecer? O paciente ele não consegue fazer hematose, né? A gente chama de shunt pulmonar. Shunt, tá? Se você quer escrever S-H-U-N-T pulmonar. Bom? Reduzir o consumo de oxigênio do corpo e coração. Lembrando sempre que o nosso coração ele se perfunde durante a diástole, tá? Então, quando o coração ele relaxa,
É quando ele faz a perfusão das artérias coronárias. Manter a oxigenação até que o organismo consiga recuperar drive respiratório. Né? O drive respiratório, de fato, é quando o paciente ele consegue, por si só, disparar o ventilador. Né? Ter ali o drive, ter o controle. A gente sempre fala, quando o paciente está começando a recuperar o drive respiratório, ele começa a brigar com o ventilador. Né? Esse termo brigar com o ventilador está muito associado a essa demanda espontânea de ventilação do próprio paciente. Pneumonia, né? Conceito de pneumonia, que é o foco da nossa infecção relacionado à ventilação mecânica, né? A inflamação do parênquima pulmonar causada por diversos micro-organismos. Então, a etiologia da pneumonia ela é diversificada. É considerada a segunda principal infecção na UTI. Professor, qual é a primeira? A gente já viu, né? Está relacionada ao quê? Infecção do trato urinário. Complicações mais comuns nos pacientes de UTI, elevando a mortalidade, o tempo de internação e, consequentemente, os custos hospitalares, com toda certeza, né? Então, a gente tem aqui, ó, a ventilação mecânica, que é o principal fator para a infecção, para a pneumonia. Dentro da ventilação mecânica, né? A gente tem aqui, ó, seguindo, perdem a barreira natural entre a orofaringe e a traqueia, claro, quando o paciente fica desprovido do reflexo de tosse, então, se ele não consegue tossir, o que é que vai acontecer? Vai haver acúmulo de secreção acima do cuff. Aqui, ó. Próxima etapa. Se ele não consegue tossir, vai haver secreção acima do cuff. Aqui a secreção, aqui acima do cuff. Por este motivo, nós precisamos ter cuidado de enfermagem e manter este cuff na pressão recomendada, para que não haja nem uma pressão acima do limite, nem abaixo do limite. Migração de secreções para as vias respiratórias, que é esse o motivo que pode ocasionar a pneumonia. E olha que eu não estou falando nem da broncoaspirativa, tá? Estou falando das secreções normais. Medidas de prevenção, então a gente tem vários tipos de medida, tá? Dentro do próprio manual relacionado a, né? Eu até já pedi para que vocês pudessem ver as medidas de prevenção pela Anvisa sobre pneumonia associada à ventilação mecânica. Elevação da cabeceira, geralmente ali de 30 a 45 graus, né? Tem evidência que ajuda. Interrupção diária da sedação. Higiene oral com clorexidina 0,2%. Mensuração diária do cuff. Cuidados com aspiração e secreção. Higienização das mãos, né? A gente tem aqui como principais medidas. Aqui, ó, o cuff, como eu falei para você. Aqui nessa ilustração ela mostra bem. Aqui é normal. Professor, mas então eu vou menos. Daqui, ó, quando é menos, vai acontecer passagem de secreção aqui ao lado. E se for demais, olha o que está acontecendo aqui, ó, a isquemia nessa região da pressão do cuff. Só lembrando, tá? Professor, o técnico de enfermagem pode fazer aspiração de via aérea? Pode, porém, em pacientes estão estáveis. Pacientes instáveis, hemodinamicamente instável, paciente grave dentro da UTI, é o enfermeiro que faz. Ah, professor, mas eu conheço dentro da UTI, tal, X, técnica de enfermagem. Eu sei como são as coisas, tá? Infelizmente. Mas é importante que a gente saiba que cuidados intensivos devem ser feitos pelo enfermeiro, tá bom? Administração de medicamentos, sim. Aqui a gente já parte, tá? Para a infecção de corrente sanguínea, então vem aquele terceiro elo, voltado às infecções associadas, né? Relacionadas à assistência à saúde. E o próximo elo é justamente a infecção da corrente sanguínea. Catéter venoso central tem, assim, o seu dispositivo. A gente já fez. Parte de infecção do trato urinário, sonda vesical de demora. Parte relacionada à pneumonia, ventilador, né, o tubo orotraqueal. Parte relacionada à infecção da corrente sanguínea, opa, a gente vem no CVC, o catéter venoso central. Bom, quais são as suas funções? A administração de medicamentos,
soluções hidroeletrolíticas, hemoderivados, monitoração de parâmetros fisiológicos, instalação de NPT. Lembra, eu falei para vocês que a NPT ela pode ser central a partir, né, daqueles dois critérios principais, né, soluções que estejam acima de 900 milimols e também soluções que tenham aí, né, um índice de dextrose acima de 10%. Então, a gente deve fazer por catéter venoso central. Isso aí já foi avisado em sala de aula, tô só repetindo. Ah, professor, mas vai cair na nossa prova? Não sei, mas é um, né, na verdade, é um tipo de informação extremamente importante que eu venho repetindo sobre catéter venoso central. Fica a dica. Então, a gente tem aqui, né, um lápis cirúrgico estéreo, né? Geralmente, quando a gente vai fazer a inserção desse catéter, a gente coloca, né, em todo o paciente, não somente no local. Bandeja de punção, catéter duplo ou triplo lumen, antisséptico, gorro, máscara, luvas estéreis, gases, fio cirúrgico, ou seja, toda a paramentação. Anestésico local, agulha, né, 25 por 7, 12 seringas, 10 de 20, equipe polifix, torneirinha e soro, né, são os materiais básicos. Forte potencial de complicações infecciosas, com toda certeza. Colonização do catéter, infecção sistêmica, é só você parar para pensar. Se é um catéter venoso central, uma infecção, um sinal flogístico no local da inserção, o paciente ele pode evoluir rapidamente para uma infecção sistêmica. A gente sabe, septicemia. Por isso que a gente utiliza, né, um curativo transparente, né, uma cobertura transparente, para que a gente possa fazer uma avaliação. Ou seja, a gente só vai tirar depois de quantos dias? Em média, 7 dias, né, para fazer essa avaliação. A gente não fica manejando esse catéter. Colonização cutânea no local de inserção, manipulação frequente da linha venosa. Então, a partir do momento que há uma manipulação frequente, isso aí aumenta o risco de infecção. Por isso que a gente não deve ficar manipulando, né? E o tipo de curativo, como eu falei para você, o ideal seja, né, esse filme transparente. O professor não tem. Pode utilizar gás estéreo? Pode utilizar gás estéreo, não é o recomendado. E a gente tem aí uma programação de troca, né? Alguns setores 24 horas, mas em média 48 horas para troca dessa gás estéreo assim em cima do local da inserção. Medidas de prevenção são aquelas medidas de prevenção, muitas vezes, básicas. Cuidados na higiene corporal do paciente, higienização das mãos, obrigatoriamente luvas estéreis, avaliar edema difuso, purulência no local da incisão, aquele que eu falei para vocês, o que, ó, sinais logísticos. Avaliar, né, a posição do catéter após emergência em PCR, oclusão por dobradura, né, perceber se houve oclusão por dobradura. A gente percebe através do raio-x. Pois bem, eu fiquei para a parte da úlcera, mas isso aí a gente vai falar em sala. Bom, essa parte, como eu falei para vocês, ela está voltada de forma, né, bem direcionada para parte da nossa disciplina, né, de infecção relacionada a esse paciente que sai do centro cirúrgico, esse paciente que muitas vezes é admitido na UTI, né, de forma básica, centralizado em quais os pontos de infecção. Então, fica para vocês estudarem, né? Só recapitulando, a gente falou aqui sobre infecção do trato urinário, sonda vesical e demora. Falamos sobre, né, voltada à pneumonia associada à ventilação mecânica, dispositivo, tumor traqueal. E também foi falado, claro e evidente, agora no catéter venoso central, que está relacionado à infecção da corrente sanguínea. Tranquilos? Então, esse material aí, queria disponibilizar para que vocês possam ter o estudo, mas essa aula ela já vai ser de grande valia. Bom? Então, fiquem com Deus, né? Sei, mais uma vez eu digo, né? Essa aula está sendo dessa forma, porque eu esqueci do meu aniversário. Foi ontem, dia 27. Então, por isso que a aula foi dessa forma, né? E com certeza, próxima semana, terça-feira, a gente volta de forma normal, na nossa programação normal, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, até mais.